Mandetta deu uma coletiva e eu vou ler o que a minha assessoria colocou, porque eu não vi esta coletiva dele, mas eu pedi para que a minha assessoria transcrevesse para mim. Mandetta disse: não tenho receio de crítica, mas que as críticas sejam construtivas, sem tentativa de criar dificuldade no ambiente de trabalho. Não somos donos da verdade. Aí ele vai citar um mito da caverna que foi uma alegoria feita por Platão. Ele diz assim: através do método dialético, esse mito revela a relação estabelecida pelos conceitos da escuridão e ignorância, luz e conhecimento. Continua Mandetta. Platão descreve que alguns homens, desde a infância, se encontram aprisionados em uma caverna. Nesse lugar não conseguem se mover, em virtude das correntes que os mantêm imobilizados. Virados de costas para a entrada da caverna, vem apenas o seu fundo. Atrás deles há uma parede pequena, onde uma fogueira permanece acesa. Por ali passam homens transportando coisas, mas como a parede oculta o corpo dos homens, apenas as coisas que transportam são projetadas em sombras e vistas pelos prisioneiros. Certo dia, continua Mandetta citando Platão, um desses homens que estava acorrentado consegue escapar e é surpreendido com uma nova realidade. No entanto, a luz da fogueira, bem como a do exterior da caverna, agride os seus olhos, já que ele nunca tinha visto a luz. Esse homem tem a opção de voltar para a caverna e manter-se como havia se acostumado, ou, por outro lado, pode se esforçar por se habituar à nova realidade. Se esse homem quiser permanecer fora, pode voltar para alertar os companheiros, dizendo que o que havia descoberto no exterior da caverna. Ele encerra este mito de Platão dizendo: provavelmente eles não acreditariam no seu testemunho, já que a verdade era o que conseguiam perceber da sua vida na caverna. Então, na coletiva de Mandetta chama Bolsonaro indiretamente de homem da caverna, aquela pessoa que não consegue ver uma outra realidade, a pessoa que não consegue ver o mundo como ele é, porque está preso às sombras da ignorância. Bem, este é o Mandetta. Aliás, este sempre foi o Mandetta. Não um aliado do presidente Bolsonaro, mas um aliado do seu grupo político, que tentaram, de alguma forma, ao longo deste 1 ano e pouco do mandato de Bolsonaro, tentaram manipular o governo Bolsonaro. Tentaram, na surdina, na calada, na escuridão, manobrar o governo Bolsonaro. E aí agora eu quero que você preste atenção no testemunho que eu, agora, como deputado federal, quero dar. Quem é Mandetta? Mandetta é alguém indicado por Onyx Lorenzoni. Quem é Onyx Lorenzoni? É alguém que o presidente Bolsonaro sempre depositou a sua confiança e a gratidão. Porque no primeiro momento que Bolsonaro idealizou ser candidato a presidente da República, Onyx Lorenzoni acreditou nele. Portanto, Bolsonaro tem um nível de gratidão com Onyx Lorenzoni. Porém, Bolsonaro teve que tirar Onyx Lorenzoni da Casa Civil. E por quê? Porque Onyx Lorenzoni tornou-se um câncer. Eu vou repetir. Onyx Lorenzoni se tornou um câncer, um mal, dentro da estrutura de governo de Jair Messias Bolsonaro, e eu assumo a responsabilidade do que eu estou falando aqui agora. Em janeiro do ano passado, eu não tinha sido convidado, já tinha sido eleito deputado federal, e eu vi que ninguém me chamava para ir conversar, porque nós já íamos começar o governo Bolsonaro,
E eu achei aquilo estranho, não é? Porque após uma eleição, há todo um movimento para se criar a base de apoio do presidente da República. Como eu não era convidado e percebia que os outros não eram também convidados, eu fui até Brasília e me apresentei ao ministro Onyx Lorenzoni. Pois bem, quando eu me apresentei a ele, eu perguntei a ele como que nós iríamos trabalhar. Já que Bolsonaro não iria distribuir cargos, como que seria a relação com os deputados federais? Então, como eu ouvir dele de que a relação seria republicana, eu disse, ok, ministro, eu sei que a relação vai ser republicana, eu conheço o meu presidente, mas como ela vai se dar? Porque até então ela era feita no toma lá da cá, ela era feita a partir da barganha. Agora, o que vai se dar a esses deputados federais? Eu disse, se não der o que eles querem, pelo menos precisa se dar atenção. Aí eu disse, ministro, está chegando aí de 150 a 200 parlamentares, deputados federais, apaixonados pelo presidente Bolsonaro, que fizeram campanha pelo presidente Bolsonaro e que de alguma forma são gratos porque chegaram por causa do presidente Bolsonaro. Então, ministro, por que não vamos nos reunir com esses homens, com essas mulheres, e já que não tem cargo para dar, já que não tem o toma lá da cá, ok, mas que o presidente possa se reunir de 20 em 20, de 30 em 30, de 10 em 10, e dizer a eles, olha, eu preciso de vocês nesse primeiro momento, não tem cargo, mas eu quero dar atenção, atenção que vocês precisam lá no estado de vocês, alguma obra, alguma iniciativa do governo federal, porque isso é republicano. Então, eu disse, o que esses deputados querem é um abraço do presidente, é uma atenção do presidente, é uma live com o presidente, é o presidente mandar um abraço para o estado dele. Bem, durante o primeiro ano, a gente mantém a base desta forma. Você fez isso? Não. Onyx Lorenzoni, além de não fazer isso que este mero e pequeno deputado federal havia lhe aconselhado, ele fez pior, ele não fez nada, sendo ele o líder, o ministro da Casa Civil, portanto, também com responsabilidade de lidar com a Câmara Federal e com o Senado Federal. Pronto, ali começou a grande armadilha contra o governo Bolsonaro. Bolsonaro agora já não tinha base dentro da Câmara Federal. Bolsonaro já não tinha base dentro do Senado Federal. O que nós não sabíamos é que pelas costas do presidente Bolsonaro, o que nós não sabíamos é que pelas costas estavam dando mais uma facada no presidente Bolsonaro. Você lembra que o presidente Bolsonaro disse antes de ir para a América, ele disse o seguinte, eu estou tomando uma facada no pescoço dentro do meu gabinete. Muitos não entenderam o que o presidente quis dizer. O que ele estava querendo dizer é que estavam manobrando o governo sem a quiescência dele, sem a ordem dele. Quando Bolsonaro descobre isso, então ele demite Mandetta ou demite Onyx Lorenzoni do cargo que ele está. Eu estou tentando ser didático para que você entenda qual é o jogo, ok? Onyx Lorenzoni foi responsável pela nomeação de Mandetta. E o que estava acontecendo? Sem a aquiescência do presidente Bolsonaro, sem a ordem do presidente Bolsonaro, o Centrão estava sendo atendido. Inclusive, a esquerda também estava sendo atendida. Ou seja, o Ministério da Saúde, que é o ministério de maior estrutura dentro do quadro do governo, ou seja, é o ministério que comporta o maior orçamento, estava sendo trabalhado para atender aos interesses dos adversários políticos do presidente Bolsonaro, já que Onyx Lorenzoni tinha alguns dos seus interesses. Pessoal, o que eu estou dizendo aqui, eu tenho responsabilidade no que eu estou falando. E eu estou falando aqui porque eu já não aguento mais ver pessoas posando de fiéis sem serem fiéis. Pessoas posando de sérias sem ser sérias.
É isso, é essa a grande indignação. Pois bem, e quem é que estava pilotando tudo a partir daquele momento? Quem estava pilotando tudo era o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal. Cabia ao deputado Rodrigo Maia até mesmo determinar para quais deputados iriam as emendas, não é? Só para você ter uma ideia, teve deputado do Centrão recebendo mais de 70 milhões de emendas. Foi um absurdo, foi algo assustador, mas que aconteceu, repito, sem a aquiescência do presidente Bolsonaro. Quando ele foi perceber, então ele tomou a rédea da coisa, tira Onyx Lorenzoni, o mantém no ministério, talvez por uma questão de gratidão que ele tem por Onyx Lorenzoni, e coloca agora o general Braga Neto na Casa Civil, fazendo freio de arrumação nos ministérios. Quando o presidente colocou o general Braga Neto na Casa Civil, ele estava dando ao Braga Neto, que é uma pessoa super competente, a seguinte direção: eu preciso que você controle os ministérios. Eu preciso que você faça com que os ministérios não trabalhem paralelo a mim, fora do meu controle, ok? Então, a chegada de Braga Neto tem esse papel, o papel de não permitir que o jogo duplo seja feito. Por exemplo, quer conhecer um pouquinho de Mandetta? Quando começou esse coronavírus, a primeira coletiva que Mandetta deu foi com o Dória ao lado. Ele foi a São Paulo falar sobre coronavírus em São Paulo, fazendo Dória se tornar o protagonista dessa história. Eu esperei 2, 3 dias e não aguentei. Liguei para o presidente Bolsonaro e disse: presidente, o que está acontecendo? Isso é um absurdo. Eu estou vendo aqui os jornais, eles falam de Mandetta, eles falam de Dória, é como se o senhor não existisse. Presidente, nós precisamos trazer o senhor para a cena, ou seja, o senhor é o grande líder disso tudo. Isso era uma segunda-feira, o presidente Bolsonaro disse que já estava com tudo sob o controle e que na quarta-feira seguinte ele estaria comandando diretamente a questão da apresentação à televisão, já que a mídia estava criando o enredo de que os ministros do presidente Bolsonaro eram competentes, mas ele que escolheu esses ministros não era competente. Pois bem, aí começou a saga de Mandetta, que antes só estava varrendo para os interesses do DEM, que é o seu partido, e que é o partido de Onyx Lorenzoni também. Agora, o que você não sabe, para que você conheça bem o Mandetta e para que você não ache de que o presidente Bolsonaro se precipitou, na verdade, a saída de Mandetta já estava sendo pensada pelo presidente. Quem puder compartilhar, compartilhe. A saída de Mandetta já estava sendo pensada pelo presidente antes de tudo isso acontecer. Porém, quando estoura a questão do coronavírus, o presidente Bolsonaro teve que manter Mandetta ali, não é? E a imprensa, obviamente, agora começa a insuflar Mandetta como se ele fosse o grande gênio da medicina, como se ele fosse o grande capitão. Vamos lá. Para que você entenda por que a mídia ela ama Mandetta, por que a mídia adora o ministro Mandetta e não gosta de Bolsonaro. Porque Mandetta deu à mídia o que Bolsonaro não deu à mídia. Você não sabe disso? Você não está sabendo disso? Então, anote aí, compartilha, mas senta para não cair para trás. Muito bem. No final do mandato do governo da Dilma Rousseff, havia um repasse de publicidade que a Dilma iria dar para a mídia, no valor de mais de R$1 bilhão. Mais de R$1 bilhão. A Dilma caiu, o Temer assumiu, não mexeu nisso. Esse dinheiro sairia do Ministério da Saúde, em forma de publicidades, ok? Pois bem, quando Mandetta assume,
no dia 26 de dezembro do ano passado, já no apagar das luzes, dia 26 de dezembro, 2 dias depois do Natal, ok? Aliás, um dia após o Natal. Quem é que trabalha um dia após o Natal? Olha, essa pessoa é muito trabalhadora. Mandetta trabalhou um dia depois do Natal. E sem o aval do Planalto, sem o aval do presidente Bolsonaro, ele renovou contratos de publicidade com algumas agências de publicidade que alimentam a mídia contra o governo Jair Bolsonaro. É isso mesmo que você ouviu. Contratos foram assinados na ordem de mais de R$1 bilhão para as mídias que são contra o presidente Bolsonaro. Quem fez isso? Luiz Henrique Mandetta. Outra situação estranha de Mandetta foi um erro que o Ministério da Saúde admitiu, que pediu para o Ministério da Economia 410 bilhões de reais para a saúde, quando o valor real era de 10 bilhões. Bem, 410 bilhões, mas não era 410, eram 10 bilhões. Quando o presidente Bolsonaro viu o valor que Paulo Guedes mostrou para ele, 410 bilhões? Não, tem alguma coisa errada. Mandou voltar para o Ministério da Saúde. Quando eles perceberam que a coisa já estava clara demais, o que eles alegaram? Eles alegaram que, na verdade, o 4 do 410 era o cifrão. Era o cifrão. É que o 4 entrou no lugar do cifrão, ok? Então ficou... Mas foi um erro de digitação. Foi um erro de digitação. Aliás, esse erro aconteceu 2 vezes. Engraçado, né? Engraçado. Pois bem, vamos continuar agora com as historinhas de Mandetta. Para que você não ache que o presidente Bolsonaro seja um louco. Para que você não caia no conto da mídia. Para que você entenda que o presidente Bolsonaro, embora ainda não tenha demitido Mandetta, mas qual a verdade que está por detrás desta cortina, ok? Eu não sei se você sabe que agora o ministro Mandetta, juntamente com o Conselho Nacional de Justiça, decidiram fazer uma alteração obrigatória do atestado de óbito por conta do coronavírus. E esta alteração no atestado de óbito, ela é perigosíssima, porque abre um precedente a fraudes no atestado de óbito. Pois bem, essa decisão junto com o CNJ me chamou a atenção, e permita que eu leia aqui a matéria. A matéria diz assim: por Covid-19, Mandetta e CNJ autorizam sepultamentos sem atestado de óbito. O atestado de óbito pode vir depois. Quando não se souber ao certo, atenção, Mandetta, quando não se souber ao certo a causa-morte, poderá ser registrada como, abre aspas, provável para Covid-19, fecha aspas. Quer dizer que eu morro, ok? Não precisa mais que eu tenha o óbito, o atestado para me enterrar, me enterra, o óbito pode vir depois e vai sair, caso não tenha chegado à conclusão qual foi a minha causa-morte, vai sair no atestado depois
o atestado depois que eu morri de Covid-19. É por isso que o Dória tá dando de braçada em São Paulo. E é por isso que começou a acontecer escândalos e notícias de denúncias de médicos, de pessoas na área da saúde dizendo, peraí, fulano não morreu de Covid, não. Não, ele já estava doente, ele já tinha um problema pré-existente, ok? Mas a turma agora, por causa do Mandetta, começou a lavrar atestado de óbito dizendo que era Covid-19. Agora, eu pergunto, tá morrendo tanta gente assim? Para você pegar a pessoa, sair enterrando e depois cuidar do óbito? Tá morrendo tanta gente assim de Covid-19 ao ponto de você não permitir o devido processo? Tá morrendo tanta gente assim no Brasil? Bem, pessoal, continuando a falar sobre o Mandetta. Teve um jantar entre amigos. Eu não sei se você tem esta informação, mas deputado Rodrigo Maia e o senador Alcolumbre fizeram um jantar para o Mandetta. E segundo a mídia investigativa, esse jantar tinha como pano de fundo que Maia e Alcolumbre estavam pedindo para que Mandetta se mantivesse no cargo, mesmo que Bolsonaro quisesse demiti-lo, ok? Ou seja, ele foi orientado pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Senado a se manter no cargo e só sair do cargo por uma demissão do presidente Bolsonaro. Foi por isso que nesses últimos dias o Mandetta se comportou como alguém aliado do Brasil, alguém que ama o povo brasileiro, alguém que diz: o médico só deixa o paciente, o médico não pode deixar o seu paciente, dizendo que o Brasil era o paciente dele e que ele era o grande médico do Brasil. Como se o que ele fala fosse verdade. Como se o que a OMS diz seja verdade para todos, inclusive para o Brasil. Pessoal, o comportamento de Mandetta revela a quem ele pertence. Sim, porque quando ele, nesta coletiva agora que ele deu, ele chama, abre aspas, indiretamente, Bolsonaro de homem das cavernas e não pede demissão e não sai do cargo. Quando ele disse lá atrás que o médico não abandona o seu paciente, o que Mandetta quer? Mandetta quer ser demitido. Por quê? Porque com isso a mídia vai criar a narrativa para o povo brasileiro que o presidente Bolsonaro é um louco de demitir alguém da competência e da credibilidade de Mandetta. Só que não se enganem, Mandetta é uma arma a serviço daqueles que querem parar o Brasil. Mandetta é uma arma dos adversários do presidente Bolsonaro. Se inscreva no canal e ative o sininho para você ser informado sobre os novos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.